Graça e paz, irmão, tudo bem? Me chamo Alexandre, estou aqui para expor a segunda parte do capítulo 3 de Colossenses. Como os irmãos já sabem, eu uso a tradução NA. Se os irmãos gostarem, curte, comenta, me segue aí para mais conteúdos como esse. Eu vou começar lendo do versículo 18 ao versículo 25, da onde nós paramos. E espero que os irmãos gostem. Começa assim. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade do coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, trate os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Só até aqui, irmãos. Eu li um versículo 1 do capítulo 4, só para nós fechar o contexto. Como vocês já sabem, o panorama de Colossenses é mostrar a suficiência de Cristo. Existia uma heresia, existia um herege, um falso mestre na igreja de Colossos, e estava ensinando que era por ele, que através dele, que os céus se abriam, que, que ele revelava o mais espiritual possível, que era através dos atos que ele fazia, que o espiritual, que Deus trabalhava. Paulo mostra que para os colossenses, através dessa carta, uma carta íntima, amigável, que, que tanto o céu, podemos acessar o céu, tanto o dia a dia, né, o corpo, o dia a dia, tudo isso está ligado em Cristo. E tudo isso, e tudo que devemos fazer, tanto buscar o espiritual como trabalhar o físico, a parte corpórea, devemos trabalhar com a seguinte informação: tudo é suficiente em Cristo. Paulo responde isso, mostrando que espiritualmente Cristo é suficiente, porque ele é o primogênito sobre toda a criação, e primogênito no capítulo 1 de Colossenses é a sua preeminência, que ele está acima de tudo, ele é primeiro em todas as coisas. No capítulo 2 mostra que no corpo de Jesus Cristo existe toda a plenitude de Deus. Tudo que devemos buscar de Deus está em Cristo. No capítulo 3 mostra que na parte 1, mostra que devemos buscar as coisas do alto. Buscar que tudo que está no alto, tudo que está no céu, é perfeito e bom. E Paulo ainda continua dizendo que façam falecer a nossa natureza terrena, mostrando que a inclinação da carne é ruim quando você tenta trabalhar ela com, com a seguinte ideia de querer ir ao céu. Se você é cristão, se você acredita que Jesus Cristo é suficiente, então você deve fazer falecer a sua natureza terrena. E o que é isso? A imoralidade sexual, as paixões, as avarezas, a linguagem obscena, as blasfêmias, maldade e assim por diante, a ira, a indignação e tudo isso. E Paulo enfatiza no capítulo 3 para nós se revestir da profunda compaixão, se revestir da nova natureza, que se renova no pleno para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo vai enfatizar bastante isso no capítulo 3. Então chegamos no deveres em casa, que é o marido e mulher, que é os filhos, que é os servos. E Paulo diz assim, no versículo 18: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Como você já sabe, isso é só um versículo,
E como você já sabe, Paulo enviou algumas cartas quando estava preso, no ano no fim da sua vida, lá pelo ano 64, 62. E junto com Colossenses veio uma outra carta que é Éfeso. E eu quero complementar essa carta junto com esse texto aqui que nós acabamos de ler. Porque no versículo 18 diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Efésios capítulo 5 vai dizer assim, ó, versículo 21 e 22 em diante. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele próprio é o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita a tudo ao seu próprio marido. Bom, e o foco do versículo 18 de Efésios 5 é a ideia de sujeitar, é submissão. Mas o que significa isso? A submissão, a palavra se sujeitar, tem a ideia de organizar, estar sob o conselho de alguém, ter uma atitude voluntária de ceder, trazer respeito àquele que está junto com você. Então, as esposas devem ter esse princípio, ter uma atitude voluntária de ceder ao seu marido, porque ele é o cabeça da casa e ela deve se sujeitar a ele. Desde Gênesis 2, quando Deus criou o homem, Deus já viu que não era bom que o homem vivesse só. Lá em Gênesis 2:18 vai dizer assim que viu que Deus que o homem não era bom que o homem vivesse só, então fez para ele uma esposa, fez o homem dormir em um profundo sono, tirou uma costela dele, colocou carne e então surgiu a mulher. E Deus disse, o homem disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E continua o texto dizendo que, como que era? Tentar falar de cabeça aqui, mas diz assim, que o homem deixa os seus pais e una a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mostrando que a mulher é o complemento para a unidade com o homem, que a mulher e o homem são um só. Que se o homem quiser ser completo, ele precisa estar com a esposa a qual Deus criou, a qual Deus preparou para ela. E o que que a esposa deve trabalhar nessa ocasião? Porque em Gênesis 2 vai dizer que a mulher foi criada para auxiliar e corresponder ao homem. Então, temos alguns princípios que a esposa, deve auxiliar o homem. A esposa, deve corresponder ao homem. Também deve tratar com respeito, apoiar o homem e ensinar as novas gerações como se comportar diante de Deus e diante do seu marido. O que é auxiliar? Algumas pessoas não entendem que o homem, quando ele trabalha muito, ele precisa que uma mulher auxilie ele naquilo que ele não enxerga. Talvez ele trabalhe bastante fora e ele não consegue cuidar dos filhos. Então aí entra a mulher. Entra a mulher dando o ensino, dando as instruções, mostrando que apesar do homem estar fora, ele está trabalhando, ele está cuidando da casa indiretamente, trazendo dinheiro, trazendo alimentos, pagando as contas, eh, tra tratando com respeito à família, não deixando a família passar fome. E aí que entra a mulher, auxiliando nos ensinos do filho, auxiliando na casa, auxiliando no respeito, auxiliando no respeito, não tratando o marido com desrespeito, mostrando que o que o marido faz é para benefício do casamento, é para o benefício da família. O corresponder-lhe é não se envergonhar um do outro. E isso eu falo de parte íntimas. É que o homem também precisa de necessidades físicas. E a mulher deve corresponder a isso. Paulo vai dizer, acho que é em Coríntios, eu não marquei aqui, mas vai dizer que o homem e a mulher não devem ficar muito tempo só, para que o diabo não tente nos seus casamentos. Então, o homem também deve receber afeto da esposa, deve receber carinho da esposa.
esposas, você deve corresponder ao seu marido com amor, tanto emocional como físico. E isso é agradável diante de Deus. Deus permitiu que a intimidade entre o homem, o marido e a esposa deva acontecer, porque isso traz unidade à família, isso traz bem-estar, isso traz multiplicação. Isso mostra para os filhos que os pais se amam e que a união deles é para o bem-estar da família e para a submissão a Deus. A mulher deve apoiar o homem. Como vocês sabem, hoje vivemos em um tempo que está difícil um apoiar o outro. Está difícil um se relacionar com o outro, mas mulher, esposa, apoie o seu marido. Se o seu marido trabalha até tarde da casa, não trate ele com amargura quando ele chegar. Trate ele com respeito, trate ele com apoiando ele, sabendo que o que ele faz não é para o bem dele, e sim para o bem da família, para o seu próprio bem-estar, mostrando que o que ele faz não é porque ele faz porque ele gosta por si próprio, mas ele faz, às vezes ele fica até horas da tarde, horas da noite trabalhando, para te dar um benefício, para te dar uma casa boa, para te dar uma comida de qualidade, trazer boa roupa para os filhos, trazer boas roupas para a própria esposa, dar um ensino de qualidade para os filhos. Então, quando o seu marido dá esses tipos de benefício para a casa, esposa, apoie ele, trate ele com mais respeito, trate ele com, como que eu posso dizer, com apoio mútuo, não é apoio mútuo que eu falo, é um apoio que traga aos olhos dele que você enxerga nele um homem que realmente faz aquilo que deve fazer para o bem-estar da família. Esposas, tratem ele com respeito. E o que que é respeito? Algumas mulheres, infelizmente, como casadas, desrespeitam seus maridos vestindo roupas inadequadas, vestidos indecorosos, se vestindo muitas vezes para a atenção de outros homens. Na nossa época, o like, as mídias sociais, as mulheres casadas sempre tendem a usar isso como uma forma de receber elogios de outros homens, uma forma de receber likes, uma forma de mostrar o seu corpo. Esposas, respeite os seus maridos. 1 Pedro, eu não marquei aqui, vamos ver se eu consigo. 1 Pedro 3. Perdão, irmãos. 1 Pedro vai dizer assim, ó. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitos a cada um ao seu próprio marido. Perdão, irmãos, aqui tá um pouco frio. Diz assim, ó. 1 Pedro 3. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitos a cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos. Perdão, irmãos. Mas que elas estejam no interior, uma beleza permanentemente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro enfatiza duas coisas. Primeiro, calma aí, irmãos. Um pouco gripado. Perdão. Pedro enfatiza duas coisas. Primeiro, o comportamento e depois a vestimenta.
Pedro diz assim, ó, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa. Se uma esposa obedece a Deus, se uma esposa é submissa à palavra de Deus, e o homem, vendo isso, não tem como o homem resistir, ele vai se dobrar à esposa, ele vai mostrar, ele vai entender que a esposa realmente serve a um Deus fiel, realmente serve um Deus que é benigno, é amoroso, é respeitador, é aquele que construiu a família, é aquele que dá princípios à casa. E o homem vendo isso na esposa, ele realmente vai dizer assim: é essa mulher que eu quero para minha vida. Ela é honesta, ela é fiel, ela é, ela sempre obedece os princípios cristãos, ela sempre se submete ao marido, auxiliando, correspondendo a ele, apoiando a ele. Então não tem como o homem não se sujeitar à esposa, se a esposa obedece à palavra de Deus, se ela realmente é submissa a Deus. A segunda coisa é a beleza. Preste atenção que Pedro não proíbe vocês de usar, de a esposa usarem joias, usarem roupas bonitas, maquiagem, ou essas coisas. Pedro não proíbe isso. O que Pedro está dizendo aqui é que a beleza da mulher que obedece a Deus é interior. E o interior é mostrado publicamente. Que a mulher que obedece a Deus, ela não trabalha com roupas vulgares, ela não trabalha com joias chamativas para chamar a atenção apenas do exterior. O que Pedro está dizendo assim é que a mulher tem um espírito manso, que a mulher trabalha com tranquilidade dentro de casa, recebe o marido com mansidão, recebe o marido com amor, mostrando, e ele usa um exemplo, mostrando que Sara chamava Abraão de Senhor, mostrando que Sara tinha respeito por Abraão, mostrando que Sara tratava Abraão realmente como seu esposo, como seu marido. Então, esposas, quando vocês foram tratar com seu marido, trate como se você estivesse tratando o Senhor. Porque se nós voltarmos para Colossenses, Colossenses 3, no versículo 17 vai dizer, 3:17 vai dizer assim, ó, e tudo que fizeram, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Então, quando você for tratar com o seu marido, trate ele como se você estivesse tratando Deus, se você estivesse tratando Jesus Cristo. Você trataria Jesus Cristo falando palavrão para Jesus Cristo? Obviamente não. Você trairia Jesus Cristo? Obviamente não. Você desobedeceria a palavra de Cristo se ele estivesse diante de você? Obviamente não. O que a Bíblia ensina é que você deve tratar o seu marido, tanto em palavras como em ação, como se fosse para o Senhor. Então, esposas, trate com respeito o seu marido, como se fosse para o Senhor. O que eu posso dizer, alguns exemplos bíblicos, é, de mulheres que foram beneficiadas respeitando os princípios bíblicos e outras que não foram. Por exemplo, a desobediência e a obediência. Eva desobedeceu ao Senhor. Sara obedeceu ao Senhor e recebeu no ventre, no seu ventre, duas gerações, que é Ismael e Isaac. Continuando, mostra que você não deve olhar para o passado, para trás. Depois que você se casa, não olhe para o passado, não olhe para trás, não mostre arrependimento no seu casamento. Não seja uma mulher de Ló olhando para trás, mas seja Ruth, deixando claro que o Deus de Noemi é o seu Deus, o Deus de Boaz é o seu Deus. A linhagem de Boaz será a sua linhagem. Deixe claro para o seu esposo que você não trabalha com traição igual Dalila, mas que você trabalha igual Esther, com princípios divinos, com princípios divinos.
que você obedece ao Senhor, que a palavra de Deus é a regra de fé sua e prática, que tudo que você faz, seja em ação, seja em palavra, seja é para exaltar o nome de Cristo. Que deixe claro para o seu marido que você não trabalha igual Jezabel, com manipulação, que você não trabalha como Herodias, com ódio dentro de casa, mas que você trabalhe como a mãe de Jesus Cristo, com humildade e submissão a Deus. Que na sua casa o seu esposo entenda que você é uma mãe que gera filhos para Deus. É, é esses os pontos que eu quero deixar como esposa e espero que vocês entendam, que vocês compreendam que vocês são mulheres que vocês são mulheres, que vocês são representantes, a Bíblia representa vocês como igreja e que a igreja obedece em tudo a Deus. E a palavra de Deus diz para você ser auxiliadora do seu marido, para você apoiar o seu marido, para você ser digna e para que você seja digna de ser tratado como igreja, para que você possa ensinar a nova geração a se comportar, a se comportar como tratar Deus e os princípios de Deus e o seu marido. Que você entenda, esposas, que o seu valor de esposa é muito grande. Você completa o homem. Você é o pilar da casa. Você, esposa, é tudo de bom que o marido deve ter. O marido deve entender que a beleza, a perfeição, os princípios bíblicos realmente estão em você e que ele não deve desvalorizar você. E é o segundo ponto que eu quero entrar, que é os maridos, né? Que é o versículo 19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. O contexto aqui, um pouco resfriado, peço perdão aos irmãos. O contexto aqui é que os romanos tinham, a cultura dos romanos era um pouco ásperas, né? Porque através da sua força física e da sua voz imponente, os romanos tratavam com amargura suas esposas, tratavam com, como que eu posso dizer, por causa da sua natureza pecaminosa, eles fizeram inclinado a usar palavras ásperas, que eram possivelmente palavrões, ameaças, indelicadezas e até violências físicas. E Paulo diz assim, ó, maridos, amem as suas esposas. Esses tipos de coisa não deve nem ser cogitado no meio de um casamento cristão. Não deve vir ter violência contra a mulher, ou palavrões, ou usar sua força para tentar intimidá-lo ou algo assim. Muito pelo contrário, Paulo vai contramão, porque a ideia de amor, né, amar suas esposas no Império Romano, muitas vezes não acontecia, porque possivelmente, antigamente, muitas vezes acontecia a ideia de casamento arranjado. Então não era aqueles negócio de eu amo você e eu vou me casar com você. Era mais um casamento arranjado. E Paulo vai contramão de tudo isso, dizendo assim, ó, você deve amar a sua esposa. Você deve tratar ela com respeito, com dignidade, corresponder ela como esposa, não bater nela, não nem cogitar isso como cristão. E como o versículo 19 diz sobre marido, eu quero voltar lá para Efésios 5. No versículo 25 vai dizer assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida bem, e cuida dele, como, como também Cristo faz com a igreja, porque nós
somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Só até aqui, irmão. Só até aqui. Você pode ver que Paulo usa uma referência de Cristo e a igreja para dizer que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Agora, como que Cristo amou a igreja? Quais foram os requisitos? Primeiro, Cristo deixa claro que ele recebeu princípios divinos a ser seguidos. E isso o homem também deve seguir. Existem princípios divinos que o homem deve seguir no casamento. E um deles é amar a esposa. Deus é amor. Deus não é uma porção do amor. Deus é amor. O ser de Deus é amor. Então, é através desse princípio que o homem também deve amar a sua esposa, dar amor à sua esposa. Não tratar ela com ódio, não bater nela e nem cogitar nesse tipo de pensamento. Cristo se entregou à sua igreja. De qual forma? Sofrendo por outras pessoas, sofrendo por outras pessoas, sendo tratado com hostilidade fora da sua casa, porque quando Cristo, não só fora da sua casa, tem um texto bíblico que diz que os próprios irmãos de Jesus Cristo não criam nele. Então, o que o homem deve fazer em relação à sua esposa, ao casamento? Deve rejeitar qualquer tipo de críticas por amor à sua esposa. Não deve aceitar críticas de pessoas de fora ou de dentro que desvaloriza a sua esposa, a sua família. Porque Cristo não ouviu o mundo, não ouviu a sua, a sua própria família, porque os irmãos também não criam nele e tentavam fazer o Jesus Cristo subir a uma festa e lá e mostrar os milagres, porque os irmãos dele não criam nele. Então, qual que é a primeira coisa que o homem deve fazer? Primeiro, amar a esposa, incondicionalmente. Não importa o que aconteça, deve amar suas esposas. Deve mostrar amor mútuo por ela. Se ela te auxilia, se ela tem princípios bíblicos, você deve corresponder a isso. O homem é a representação de Cristo dentro do seu casamento. Tudo que você for fazer, homem, volta a Colossenses 3,17. Seja em palavras, seja em ações, fazei tudo isso em nome de Deus. Fazei tudo isso em nome do Senhor. Se você, como que você vai tratar sua esposa áspera se você está fazendo isso em nome do Senhor? Como que você vai bater na sua esposa se você se você vai fazer isso? Como que você vai bater na sua esposa se a palavra diz para você tratar a sua esposa como se fosse como se fosse para o Senhor? Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Então, você deve respeitar a sua esposa, você deve tratar ela com amor, com carinho, deve dar a ela a dignidade de ser esposa, mostrar a ela que você é o marido que Deus entregou a ela, é o marido que, que Deus uniu com ela, e é esse princípio que vai seguir. O que Deus uniu, não separa o homem. E Jesus Cristo se entregou, morreu ao terceiro dia, né? Qual que é o outro princípio? Que Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Mesmo princípio bíblico para o homem com a esposa. Leve a sua esposa até o túmulo. Não traia ela. Não trate ela como se fosse uma opção. Como se você tivesse mais opção. Trate ela como se fosse a única opção que você tem na sua vida. Não existe plano B, só plano A. A sua esposa é o único caminho que você deve seguir. Assim como Cristo estabeleceu com a sua igreja. A sua igreja Jesus Cristo anda por a sua igreja. E a igreja tem acesso direto a Cristo. Assim também deve acontecer. Assim também deve acontecer com os marido e esposa. Um deve se submeter ao outro, o outro deve buscar complementação ao outro, plenitude ao outro. Assim como Cristo
apoia a igreja, fortalece a igreja, como que eu posso dizer? Fortalece a igreja, dá virtudes à igreja, e a igreja recebe isso com alegria, e a igreja retorna, não sei se eu posso dizer, usar essa palavra retornar, mas a igreja agradece a Cristo com louvores, com respeito, se santificando, orando, buscando realmente a Cristo. Assim deve acontecer com o marido e esposa, que o marido deve mostrar que ele está lá para amar a esposa, mostrar que está lá para respeitá-la, para eh, fazer, fazer de tudo possível para mostrar que ama ela, que tudo que ele fazer é por amor a ela. E ela vai mostrar agradecimento através de quê? Através de auxiliando, através de apoiando ele, através de ensinando os princípios que ele estabelece para os filhos. Então, marido, tudo que você fizer, fazer em nome do Senhor, e não trate sua esposa com amargura. Não mostre desrespeito à sua esposa. Tem um princípio que eu quero deixar, que é uma aplicação: trate a sua esposa como esposa. Hoje, nos nossos dias, temos maridos que não querem casar com suas esposas. É só você ir lá no cartório, assinar um papel, pronto. O Estado reconhece você esposa, mas tem maridos que não querem fazer isso. Tem pessoas que tiram as mulheres, né, tiram as mulheres dentro da casa dos pais delas, colocam dentro da sua casa, dormem juntos, saem para passear junto, compram bem juntos, só que não querem se comprometer com a ideia de casar no cartório, ou no casar dentro da igreja. Não querem dar essa honra à esposa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer e deixar claro: maridos, trate a sua esposa como esposas. Não desvalorize aquilo que Deus abençoou vocês. Deus abençoou vocês com mulheres que honram os princípios bíblicos. E honre e, e maridos, então honre isso. Honre as suas esposas como esposas. Não trate elas com desrespeito ou menos que não trate elas com desrespeito, não trate elas menos do que elas devem ser tratadas. Elas devem ser tratadas como esposas em nome do Senhor. Elas são filhas de Deus e vocês devem tratá-las assim. Versículo 20. E aqui é rápido. Aqui é mais rápido. Pelo minha notinha aqui. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Hoje vemos uma geração que chamamos de geração Z, que desobedece aos seus pais voluntariamente, ou desobedece aos seus pais é, em uma descida com, vamos dizer assim, usar um exemplo, que eles pegam um carro, desconectam o freio e descem uma ladeira abaixo. Eles, eles desobedecem seus pais com uma facilidade incrível. Mas a Bíblia diz assim, ó: obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Então a ideia de obedecer aos pais não é só para fisicamente, mas mostra um bem-estar espiritualmente, porque isso agrada a Deus. Vocês já viram os filhos de Arão, Nadab e Abidu? Quando Deus deu os princípios a Arão, Arão passou aos filhos dele, e o que eles fizeram? Trouxeram um fogo estranho, trouxeram algo estranho que Deus não permitiu, desobedeceu ao pai, e foram mortos imediatamente por Deus. Os filhos de Eri, que é Roni e Finé, por desobedecer aos pais, por desobedecer ao pai, eles tratavam com desprezo as coisas de Deus e cometiam diversas vezes imoralidades. Abisalão, que se revoltou contra seu pai, tentando tomar tudo o que é do seu pai. Você já viu alguns filhos que crescem depois dos 18 e querem conquistar as suas coisas e começam a expulsar os seus pais, querendo expulsar os seus pais das suas próprias casas, daquilo que eles conquistou, querendo tomar o carro do pai, querendo tomar a casa do pai, querendo tomar o próprio dinheiro do pai, e se o pai não der, eles fazem birra, chega até bater nos pais.
chega a ridicularizar os pais para que os pais dê tudo para eles, um tipo de Absalão. Não façam isso, os filhos. A Bíblia diz: se vocês obedecem ao seu pai, isso é agradável diante de Deus. Mas agora, se você desobedece, isso é abominável diante de Deus. Então, quando vocês forem tratar os seus pais, trate eles com respeito, com obediências. Não seja o filho pródigo. Que o filho pródigo fez? Ele chegou para o pai e disse assim: pai, me dá tudo, me dá o que me pertence, me dá a minha herança, porque eu vou para longe. O que que significa herança naquele contexto? A herança só é permitida quando o pai morre. O que que o filho está dizendo para o pai? Pai, você para mim é um peso morto. Você para mim já não serve mais de nada. O que você tem e é benefício para mim são as coisas materiais, porque você mesmo já não serve. Você é um peso morto. Imagina um filho dizer isso para o pai. Imagina um filho tratar o pai dessa forma e se compor. Opa, fugiu da minha mente agora. Se comprometer não. Imagina um filho tratar o pai dessa forma. Imagina um filho desprezar o pai, chegar a dizer que se compor, caramba, como que é o nome agora? Esqueci. Imagine, vamos lá, vamos mudar. Imagine um filho se tratar o seu pai com um nível tão grande de desrespeito que chega a tratar seu pai como um peso morto. É isso que o filho pródigo faz com o pai quando pede a herança. Então, os filhos, trate seus pais com respeito. Trate seus pais como homens de Deus, como aqueles que Deus colocou sobre vocês para ensinar vocês a viverem. Ensinar a vocês no caminho que se deve andar. Versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, Paulo volta ao ponto dos pais e agora é os pais como deve, é, como eles devem tratar os seus filhos. Imagine que um pai chega de casa, chega do serviço estressado, e os filhos vão querer brincar com ele, e ele trata os filhos com amargura. Eles xingam os filhos, eles tratam os filhos com desrespeito, eles jogam os filhos de canto e falam assim, fica aí porque eu estou cansado. Ou ele chega do serviço cansado e trata a esposa com desrespeito e sobra para os filhos. E os dois começam a brigar e depois sobra para os filhos. Ou então eles começam a brigar diante dos filhos e começam a usar os filhos para culpar um ou outro. Ou começar a atacar um ou outro usando os filhos. Então a Bíblia diz assim: ó, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Não use a violência para castigar os seus filhos ou usar isso contra eles. Não use a manipulação de querer no, de querer fazer que eles obedeçam você através de manipulação, através de um controle errado, errôneo que as escrituras não permitem, mas trate seus filhos como se fosse para Deus. Versículo 3:17 de novo. Tudo que vocês forem fazer para seus filhos, sejam em palavra e ações, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine que Jesus Cristo está na sua casa. Como você trataria seu filho? Você brincaria com seu filho? Então brinque com seu filho. Você trataria sua esposa com mais respeito? Então respeite a sua esposa. Faça tudo dentro da sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. E dando por ele graças ao Deus Pai. E que fique claro aqui que os pais não usem a violência, não use influência errônea, não use desculpas para machucar os seus filhos, desculpas que tragam a ira para dentro de casa, tipo uma desculpa, eu tratei meus filhos mal porque o meu emprego foi mal, tratei meus filhos mal porque eu bati o carro, ou faltou gasolina e o carro parou na rua. Não use desculpas perrapadas
para destratar os seus filhos. Versículo 22 ao 25, né, o 25 e o versículo 1 do capítulo 4 vai tratar sobre servos e patrões. Vai dizer assim, ó: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Esses versículos eu quero usar um exemplo, tentar aplicar um exemplo nesses versículos. Algum tempo atrás existia um programa que o patrão se vestia de funcionário para trabalhar na empresa para saber como a empresa funcionava. Para saber como a empresa funcionava. Então, o patrão se vestiu de funcionário e foi até tal setor. Ele encontrou um homem. O homem chamou ele e falou assim, ó, ensinou ele tudo que tudo que fazia certinho. Quando ele errou, o funcionário que estava ajudando o patrão, suposto funcionário, chamou o patrão, falou assim, ó, ensinou ele da forma correta que deve agir, né, através do erro, não tratou com desrespeito nem nada disso, tratou ele com respeito e tal. Chamou o patrão, que estava vestido de funcionário, no canto e falou assim, ó, se você quiser crescer nessa empresa, você deve ser honesto, você deve trabalhar com integridade, você deve mostrar respeito aos outros, né? E nunca tentar passar a perna em ninguém. O patrão, que estava vestido de funcionário, ficou encantado. E depois de alguma semana voltou para o seu cargo de chefe e chamou esse funcionário. Chamou ele e falou assim, você lembra de mim? Então, eu era o funcionário que você estava treinando. E eu fiquei encantado como você trabalhou, como você tratou as pessoas, e eu queria saber por que você faz isso. E o funcionário disse assim, eu sou cristão. Tudo que eu faço para honrar o meu Deus. Acho que deve ter até no YouTube, se vocês quiserem procurar depois. Ele fala lá, eu sou cristão. Meus princípios bíblicos não me permite ser mentiroso, algo assim. Eu não lembro agora de cabeça. Eu também não marquei meus rodapé aqui. Mas ele enfatiza que ele é cristão. E é o que o versículo 22 diz. Olha o que o versículo 22 diz. Servo, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Esse cristão, na empresa, ele se comportava como cristão, tanto quando as pessoas estavam perto dele, como as pessoas estavam fora. Ele se comportava como cristão. Ele realmente se comportava como cristão. E por que ele se comportava como cristão? Dentro da empresa. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor. Não visando somente para agradar pessoas, mas façam em nome do Senhor. E patrões, né? E o patrão lá ficou tão encantado, que o patrão ele deu um cargo de dignidade. Falou assim, ó, o seu cargo não é esse daí que você tá, não. Você merece um cargo maior. Você merece realmente um cargo de respeito. E deu um cargo maior para ele. Por quê? Porque ele tratou as pessoas com dignidade. Tratou a empresa que ele trabalhava com respeito, com honestidade, mostrando que o cristão ele trabalha aonde ele trabalha como se fosse para o Senhor. Tudo que ele faz em nome do Senhor. Então, o cristão, que eu estou trabalhando aqui, que é o servo, né? O servo e os senhores, o servo cristão, ele não trabalha com desrespeito às outras pessoas. Ele não trabalha com imoralidade. No emprego dele, ele é honesto, ele
ele trabalha com justiça, ele não difama as outras pessoas. Tudo que ele faz em nome do Senhor. E é isso que devemos entender, é isso que devemos aprender. Devemos, como trabalhadores em Cristo, trabalhar não para agradar pessoas, mas para mostrar que somos representantes de Cristo, mostrando que o nosso a nossa justiça, o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento na cultura, na sociedade, é tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se existe um patrão que não é cristão, que ele seja ganho para Cristo através do nosso comportamento. Alguém, alguém uma vez alguém falou para mim que o comportamento cristão vale e vale muito. Então, você se comporte como cristão. Mostre que a sua integridade, o seu desenvolvimento na sociedade é cristão. É a integridade, a justiça, a honestidade. Tudo que você faz, faz em nome de Cristo, para que Cristo seja exaltado. E que as pessoas vejam isso, vejam no seu coração, vejam nas suas atitudes, e que quando alguém olhar para você e dizer assim: "Ó, esse é cristão. Esse não trabalha com mentira, não trabalha querendo desvalorizar outras pessoas, não trabalha com desrespeito, não trabalha com difamação ou blasfêmia, não trabalha com ira. Tudo que esse cara faz, tudo que essa pessoa faz, tudo que você e eu fazemos, devemos fazer em nome de Cristo." O texto acaba aqui e eu quero deixar só um versículo para os irmãos refletirem. O que você está falando e o que você está fazendo, você faz em nome de Deus? Você faz em nome de Cristo para exaltar o nome de Cristo? É essa última